Cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui essa noite para louvar e bendizer o nome dele. Glórias a Deus. Eu peço à igreja que abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17 da palavra do Senhor, versículo 23 em diante da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é santo. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 em diante da palavra do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor que diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todo homem de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele, e temiam grandemente, e dizia os homens de Israel: veste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A descer, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e farás isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel, de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme assim fará ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais novo, mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse seu coração que desceste para vir a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mudou em busca dele. Glórias a Deus. Agora, irmãos, você virar a folha para o outro lado, no versículo 48 do mesmo capítulo está escrito: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e encontrando-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Senhor, Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, Deus de maravilhas, és aqui, Senhor, a sua palavra. Fala, Senhor, esta noite, Jesus, com a tua igreja.
Pai da glória, Deus poderoso, libanaço, lidecou e liderrácia. Oh, rebalabácia, líder pronidia, poquenidia racei. Oh, rebidia sede, col de ras. Xiribidia masobri naras, onidia manahasobri nahai. Oh, rebinidia média, romri de rabassuri andrei. Andrei rebalahassedia, come ribidi rassou. Abra, rebori, assobri banai. Cabaribe, subide, corribe, me rastei. Não permita, Senhor, que de minha vá séria, mas como ele lá raçuriando, rebalabaia. Fala, Senhor, com a tua igreja esta noite, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. E a igreja diga amém. Amém. E as palmas são para o Senhor. Se é para o Senhor, está fraco, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória, Senhor. A palavra, irmãos, do Senhor, que o Senhor nos traz esta noite, glórias a Deus, vem falando, irmãos, de algo muito sério, como toda a Bíblia é para nós, porque, glórias a Deus, muitos dizem: Senhor, estou aqui, Senhor, eu quero fazer, Senhor, rebaçuianda, labaçuianda, és-me aqui. Mas, irmãos, muitas vezes, se não pedirem, se não abrirem a boca, alguém dizer: não faz isso, não faz aquilo, acaba não fazendo nada. O pastor já está fora do texto. Não. Davi, irmãos, ele chegou ali, ele foi enviado pelo seu pai Jessé ao acampamento de Israel, para levar para Israel, para levar para os seus irmãos pão e leite, e para levar para o rei queijos, para alimentar o exército. E Davi, irmãos, ele foi ali como uma pessoa que vai para servir. O exército estava ali já há 40 dias, cercado, irmãos, de medo, cercado de pavor. O exército de Israel estava ali há 40 dias sendo afrontado por uma pessoa. Todos os dias, irmãos, irmãs, furiando lá bastante, o filisteu subia naquela colina, naquele monte, e gritava: não há homem em Israel que possa vir lutar comigo, não há homem em Israel para me enfrentar. Por quê, pastor? Porque se um homem tão somente fosse enfrentar o filisteu, independente de quem ganhasse a guerra, começaria ali. Era o momento da guerra. Aumenta para isso um pouquinho. Então, irmãos, Davi, ele vai ali para levar aqueles alimentos para os seus irmãos. Para você ver, irmãos, o desprezo que começava na casa. Você acha que um pai que ama, que um pai que zela, vai mandar um filho passar no meio da guerra, passar no meio do combate? Davi, irmãos, ele não conhecia de guerra, e Jessé manda ele ir ao acampamento. Para ir ao acampamento, ele tinha que passar nos termos aonde estava para ver o confronto. Mas quando há um propósito, mesmo que o diabo se levanta, mesmo que o diabo se propõe contra, o propósito ele tem que acontecer. Muitas das vezes, glória a Deus, Senhor, nós dizemos: Senhor, eu quero, Senhor, estou. Há um propósito de Deus, mas você tem que se pôr, você tem que dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu vou, e não olhar, irmãos, para o adversário.
Davi chega no acampamento e ele sai perguntando, porque ele sabia, irmãos, que ali havia guerreiros. No entanto, que a Bíblia está dizendo para nós que Saul era um homem excelente de guerra. E Saul, irmãos, ele era uma pessoa de altura, de estatura, entendia do que era guerra. Então já o seu capitão, o seu rei, era um homem que conhecia. E quando ele chega ali, Davi, um jovem desprezado pela sua aparência, pelo seu aspecto, Davi, eu entendo pela palavra de Deus que era uma pessoa que tinha educação, porque a Bíblia está dizendo que Davi era jovem, era ruivo, de aspecto gentil e sisudo em palavras, quer dizer, em sabedoria. Davi era uma pessoa gentil. Aonde ele passava, as pessoas gostavam de conversar com Davi. Quem não gosta de conversar com uma pessoa gentil, educada e ainda que tem sabedoria? E ele chega ali, irmãos, ele vê o povo amedrontado, ele diz: como vai a peleja? Chega e pergunta para os soldados, para os seus irmãos que ali estavam, e eles dizem: vá bem a guerra. Saul sai ao encontro de Davi, e Davi pergunta ao rei: como vai a guerra, meu senhor? O rei diz: vá bem a guerra. Davi fica alegre, fala: então nós estamos bem, graças a Deus. E ele entrega ali o que o seu pai manda entregar. Então ele monta na sua carroça e volta para a sua casa. Quando ele vai voltando, que ele sobe na colina, é o momento que o gigante sai para afrontar o exército. E o gigante diz: não há homem em Israel que possa lutar comigo. Naquele dia, irmãos, não podia passar aquela afronta. Já fechava-se 40 dias de afronta contra Israel. E Davi escuta o filisteu afrontando e ninguém se movendo. Davi volta para trás irado. E quando Davi chega no exército, irmãos, Davi fala: mas vocês disseram que a guerra está bem, e este incircunciso que está afrontando esse exército, ninguém vai enfrentar. E eles então ali, irmãos, dizem: mas como é um homem grande, é um gigante? E aí alguém fala para ele, fala: olha, mas o rei disse que se alguém enfrentar este homem, vai dar o primeiro presente à sua filha em casamento, vai enriquecer a sua casa, vai libertar a sua família dos impostos, e ainda vai o nome dele ser grande no exército. Não precisava disso para Davi enfrentar a guerra. Porque Davi, ele se condoeu, não foi por causa do povo que ali estava. Foi porque, irmãos, o exército de Israel era um exército temido. Até chegar na frente de Golias, aonde passava o exército de Israel, o povo temia. Por que a igreja muitas das vezes está sofrendo? Por que a igreja muitas das vezes, irmãos, está passando desapercebida? É porque a igreja, irmãos, está muitas vezes com medo. Não querem mais enfrentar, não querem mais batalhar. E não é desse jeito. O exército de Israel foi chamado para a luta, foi chamado para a peleja. Independente, irmãos, aonde está a batalha. Se é no seu lar, se é na família, se é no trabalho, se é na sua vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Não importa. Satanás não pode zombar de você. Satanás não pode zombar na sua casa. Satanás não pode zombar na sua família. Aleluia, Deus. Mas muitas das vezes nós baixamos a cabeça. Nós estamos como Saul e o exército, ouvindo alguém dizer: você não é nada, você não é ninguém, você não vai a lugar nenhum. E está de cabeça baixa. Não sabe mais o que é oração. Não sabe mais o que é suplicar a Deus, descer e orar e buscar a face do Senhor. Aleluia. Quer receber bênção, quer receber vitória. Não, Deus vai dar um livramento. Certamente, irmão, Saul estava ali e dizia: não, Deus vai mover as águas, Deus vai fazer algo. Mas Saul estava fora do propósito de Deus. Saul já tinha desviado da fé.
Saul não acreditava mais, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, a pessoa que é rebelde contra Deus, ele chega um momento que ele olha para as lutas, para a peleja, e ele tem medo. Ele diz: eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. É porque ele deixou de crer, é porque ele deixou de acreditar que se ele dobrar o joelho, se ele ir para o joelho, se ele ir para a oração, se ele ir para o jejum, Deus vai operar milagre. Glória a Deus, Senhor. Aí chega o rapaz, que aos olhos do homem não tinha conhecimento de guerra, que aos olhos do homem não sabia manejar uma espada. Mas Deus estava preparando, Deus estava forjando Davi, o guerreiro, no campo, na malhada. Quando veio um urso e tomou a ovelha, Davi foi ao encontro do urso e matou. Veio um leão, Davi tomando a raçura e anda rebaixai. Foi ao encontro e matou o leão. As guerras, o exército de Cristo, aquele que não é covarde, aquele que não baixa a cabeça, ele não está aí para se mostrar: não, eu sou, eu posso, não. Ele está de joelho, ele está sendo forjado de joelho. É de joelho que ele está sendo preparado. É de joelho que Jesus está dizendo: ei, você vai enfrentar gigante, você vai enfrentar urso, vai enfrentar leão, e eu vou lhe dar a vitória. Glória a Deus, Senhor. Por que muitas das vezes, irmãos, pessoas com chamado não oram mais por libertação? É porque está com medo de Golias. É porque muitas das vezes ele não sabe mais se ele tem unção para pôr a mão e expulsar Satanás. Por quê? Porque deixou de orar, porque deixou de jejuar, porque deixou de buscar. Nós não podemos, igreja. Não há mais tempo de nós brincar, não há mais tempo de nós cochearmos. Nós temos que estar preparados. E chegar em Davi e falar essas palavras, Davi se alegra. Aí vem o seu irmão, chama ele de prepotente. Fala: eu conheço, Davi, o seu coração. O que você veio fazer na peleja? Você veio se amostrar, você veio dizer: não, você é. Não, Davi. Quantos têm se levantado dizendo que você acha ser alguma coisa? Não, você acha ser alguém. Você acha que consegue alguma coisa. Jesus lá de cima está olhando. Muitas das vezes, irmãos, você precisa de ter coragem. Não é mais o momento de você baixar a cabeça para Satanás e esperar Satanás zombar da sua casa, zombar do seu trabalho, zombar da sua família, zombar do que é teu. E dizer: não tinha que acontecer. Não é assim, não tinha que acontecer. Só tem que acontecer na vida do cristão coisas boas. Aleluia, Deus. Ah, poxa, mas e a enfermidade? Acontecer na tua família, acontecer no teu lado. Mas ela tem que bater retirada em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que não vai chegar o problema. Eu não estou dizendo que não vai chegar a luta. Não, eu estou dizendo que você não pode aceitar. Eu estou dizendo que você tem que erguer a cabeça. Se você realmente é um homem ou uma mulher de Deus que teme e obedece a Cristo, é não entregar os fundos. Glória a Deus, Senhor. Luta vai ter. Porque o cristão que não tem luta está desviado. Mas é você erguer a cabeça e dizer: Satanás, eu não aceito. Eu oro às madrugadas, é um Deus poderoso. Eu busco a madrugada, é um Deus que tudo pode. É um Deus que com uma palavra formou uma narraçúria. O céu formou a terra e tudo que nele há. Então é sobre esta palavra que eu digo: sai, Satanás. Há muitas das vezes nós baixamos a cabeça. Nós precisamos que alguém nos ajude, nós precisamos que alguém nos socorra, sabendo que nós temos um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode. Mas muitas das vezes nós nos covardeamos, irmãos, e chega alguém que aos olhos do homem não é nada, para dizer para você: você não é um ninguém. O exército de Israel não é um exército qualquer.
O exército de Israel não é um exército que vai temer a enfrentar Satanás. O exército de Israel é um exército poderoso. Mas nós não estamos. Aleluia, Senhor. Nós como nós estamos a nossa vida espiritual hoje. Como nós estamos. Irmãos, nós estamos desde domingo sem culto, por causa da chuva. Mas essa semana teve uma semana de campanha. Quem fez? Quem lutou de joelhos? Quem buscou a face do Senhor? Um exército que alguém tem que fazer algo, senão nós não vamos conseguir. Ele disse: não, mulher, eu não fiz nada para você me acusar. E deixou do lado. Não deu ouvido à conversa de Eliabe. Se Davi fosse dar conversa, fosse dar ouvido à conversa do irmão dele, Davi, irmãos, ele ia baixar a cabeça. É que muitas vezes acontece, você, em vez de dar ouvido a Cristo, você dá ouvido a Satanás. Há pessoas que falam, há pessoas que inventam a conversa, há pessoas que inventam mentiras. Não, igreja. Glória a Deus, O Senhor. exército de Cristo não é esse que se acovarda, que para ouvir conversas fiadas. Não, irmão, sobre a minha e a tua vida vai reinar a palavra de Deus. Sobre mim e a tua vida vai reinar o que o Senhor falar. Muitas das vezes, irmãos, estamos dando ouvido a Eliabe. Não estamos, irmãos, fazendo da forma que Deus quer que fazemos. Por isso que nós damos crédito a Satanás. Davi disse: não, essa situação não vai ficar assim. E aí chegou até Saul o que Davi disse: eu vou lutar com ele. Saul chega até ele, já começa a querer desanimar. Não, mas você é um jovem, você não tem experiência de guerra. Aquele lá, ele é guerreiro desde a sua juventude, é um homem que conhece guerra, é um homem que já matou muitos. Quando a pessoa está desviada diante do Senhor, parada, ela, irmãos, não tem coragem nem de encorajar alguém. Não. Davi disse, daí Davi conta o testemunho para ele: meu Senhor, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e tomou uma ovelha daquela para si, e eu fui até ele e tomei a ovelha dele, e ele veio para cima de mim, eu lancei mão sobre a barba dele e o matei. Glória a Deus. Veio um urso, meu Senhor, e fez da mesma forma, e eu fui para cima dele e o matei. Davi estava dizendo para Saul: não importa o tamanho do adversário, coloca um leão na frente de Golias, vê se Golias vencia o leão. Coloca um urso para ver se Golias vencia o urso. Davi, aos olhos do homem, não conhecia guerra, mas sabia o que era peleja. E Saul então diz assim: mas então veja a minha armadura. Saul, a Bíblia está dizendo que ele era um homem alto, que sobre o exército de Israel, Saul se sobressaía dos ombros deles, quer dizer, era um homem que tinha altura. E a Bíblia está falando que Davi era um homem de pequeno. Para você ver, irmãos, como muitas vezes Satanás quer envergonhar você, quer pôr em você coisas que não é de Deus. Roupas do mundo não servem cristão, palavras do mundo não servem cristão, afrontas do mundo não servem para cristão. Mas muitas das vezes nós estamos de cabeça baixa, só apanhando, só levando afronta, dizendo: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Enquanto dizer assim, não vai conseguir. Davi disse: não me importa, eu vou até ele. Pegou a armadura de Saul e tirou e deixou do lado. Saul disse: eu não preciso dessa armadura, muito menos dessa espada. Eu tenho uma roupa que a Bíblia está chamando roupa de pastor. Davi então, irmãos, põe a sua capa
sobre os seus lombos, cinge com o seu alforje e pega a funda das mãos. Ele desce ao encontro, porque a peleja não podia ser no alto, a peleja tinha que ser no vale, simbolizando aquele que perdesse, estava derrotado lá embaixo. A Bíblia está dizendo para nós que a igreja vai pisar na cabeça de Satanás, e aonde é embaixo. Mas tem pessoas aqui que ainda não teve coragem de determinar o teu chamado, que ainda não teve coragem de dizer: Senhor, eu sou, eu quero, eu vou. Todas as vezes que o vento balança a árvore, já tem medo, já deixa Satanás zombar dentro da casa, porque não tem oração, não quer orar, não quer buscar. E a igreja não é assim, o exército não é desse jeito. Nós precisamos, irmãos, determinar quem somos diante de Cristo. Eu não posso me preparar de qualquer jeito para ir para a peleja. A minha preparação para a guerra é de é de joelhos, é de jejum, é buscando, é descendo a face e buscando orar. Porque senão, irmãos, nós não vamos vencer. E Jesus está divertindo a muitos, porque Jesus conhece, Jesus sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo. E quantos têm negado? Fácil é servir a Cristo? Não é, nunca foi. Porque para nós servirmos a Cristo, nós temos que negar ao mundo. Porque para nós servirmos a Cristo, irmão, nós temos que negar as nossas vontades. Nós temos que dizer: Senhor, eu não tenho força, mas eu quero, me ajuda. Porque se todos os dias eu dizer: eu não consigo, eu estou me entregando todos os dias à vontade da carne, à vontade do mundo. E não é isso que Jesus quer. No trabalho o diabo se levanta, mas se você crê, você tem base na palavra do Senhor, você tem que determinar. Satanás irá ir para trás, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós aceitamos, conhecendo o Deus que nós servimos. Nós precisamos determinar como Davi. Eu não vou me igualar com o mundo. Davi não quis se igualar como Saul. Não. Ele disse: eu não preciso dessa armadura, eu não preciso da roupa do mundo, eu não preciso do conselho do mundo, eu não poderá sobre a malabassura. Eu preciso de Deus. Se Deus é na minha vida, aonde for, a Bíblia está dizendo que Ele pisa primeiro. Muitas das vezes as pessoas estão dizendo: não, Deus é comigo, chega outro, desinformado que não ora. Não, irmãos, está vendo o errado, está vendo o pecado, está vendo a mentira, e está dizendo: continue, porque Deus contigo é. E não é assim. Deus é na vida daquele que vive Ele, que busca Ele, que teme a Ele. Não adianta, irmãos, eu falar para pessoas que não buscam a Deus, que não servem a Deus: Deus é contigo. Não adianta, porque eu vou estar mentindo para mim, para esta pessoa, e Deus vai cobrar de mim e vai cobrar desta pessoa depois. Deus é na vida daquele que busca. Se a partir de hoje você começar a buscar, você começar a descer perante Cristo, Deus vai entrar na sua vida. Glória a Deus, Senhor. Vai entrar na sua vida. Mas só não tem mudança. Como que o Espírito Santo vai entrar? Tem que ter mudança. E como que eu busco, pastor, a mudança? É aceitando Ele, é vivendo para Ele, e é buscando a Bíblia, porque a Bíblia nos dá o conhecimento do que é viver para Cristo. Deus, Ele sabia quem era Davi. Quantos anos, irmãos, Davi certamente cuidou daquelas ovelhas, e não era muito, não era um rebanho grande. Se você for buscar a esse respeito,
Por isso que Eliabe disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Se você buscar sobre isso, era 17 ovelhas, 17 a 18 ovelhas. Eram poucas, mas Davi cuidava delas. Satanás não tocava nelas, porque muitas das vezes as pessoas falam: Deus está no lugar onde tem muita gente, e não é assim. O barulho não quer dizer a presença de Deus, não. A presença de Deus, irmãos, você pode notar, é onde tem oração, é onde tem súplica, é onde tem conversão. Convertemos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Não adianta, irmãos, eu vim aqui dizer para você: não, continue assim, não, continue desse jeito, Deus é contigo. Não, igreja, se essa mensagem veio para nós desta forma, é porque nós precisamos mudar, é porque precisamos ter mudança aqui dentro. Glória a Deus. Fala com ele, fazendo favor. Acompanha ele. Muitas vezes nós, irmãos, esperamos que alguém faça. Muitas das vezes nós esperamos que alguém se levante, quando está em nós o chamado, quando está em nós a autoridade, quando está em nós o poder. Mas nós estamos esperando a volta de Jesus. E se Jesus voltasse hoje para nós, será que nós encontraria com Ele nos ares? Será, irmãos, que se quando piscar os nossos olhos, nós abriria os nossos olhos e via o Senhor montado no seu cavalo branco? Porque Jesus não vai descer para buscar a igreja, não. Ele vai estar em cima. É o Espírito Santo, é os anjos e o Espírito Santo que vai levar a noiva ao noivo. Mas a noiva não está manchada. Como que vai ser entregue ao noivo? O noivo que está no altar, Jesus Cristo vai estar nas nuvens, esperando a igreja. O Espírito Santo está adornando a igreja. E no momento da ceifa, o Senhor vai dar: olha, os teus anjos, busque, amada minha. Glória a Deus, Senhor. Nós vamos ser entregue ao noivo. O noivo está no altar da igreja. Se a noiva chegar lá, irmãos, de vestido preto ou manchado, será que agrada os olhos do noivo? Será que o noivo vai ficar contente? Não vai. É assim a igreja. Não adianta, irmãos, eu vim aqui dizer: olha, continue assim, Jesus está se agradando, sendo que as roupas ainda estão manchadas, sendo que ainda as roupas não estão limpas, não está alva. Glória a Deus, Senhor. Essa não é uma mensagem que agrada a muitos, mas uma mensagem para transformar, irmãos. E não pense você que esta mensagem eu vim aqui e entrego para a igreja só, não. Se ela está na igreja, primeiro ela vem para o altar. Primeiro é para mim. Glória a Deus. Aleluia. Davi disse: eu não preciso destas armaduras. Irmãos, não se misture com o mundo. Irmãos, não se misture com as coisas que desagradam a Deus. Não entre em contendas, em confusão, não debate com Satanás lá fora. Não, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos, igreja, é ter o comportamento de cristão lá fora. Nós precisamos ter, irmãos, lá fora o brilho do Espírito. Davi estava perante, irmãos, mais de 10 mil homens. Homens que estavam com medo, homens que sabiam que era guerra, manejar espada, lança. Mas uma palavra só amedrontava eles. Uma palavra.
Não há homem em Israel. Não deixe Satanás zombar de você. Não deixe Satanás zombar da sua casa. Não deixe Satanás zombar do seu chamado. Não, irmãos. Se você conhece a palavra, Satanás é daqui para fora, em nome de Jesus. Eu não aceito quando vem a ira no seu coração. Eu não aceito, bate de joelho em vez de abrir a boca e bater boca com os outros. Se Jesus voltar para você num derrame, se Jesus voltar para você num infarto naquele momento, a tua vida está destruída e a tua alma ainda é lançada no inferno. A gente tem que pensar desta maneira, igreja. Não, vem a ira, eu vou para o joelho. Não, mas fulano está falando que é assim, assim. Deixa Satanás para lá e repreende Satanás, porque todo aquele que vem trazer contenda para os seus ouvidos não é usado de Deus. Todo aquele que vem trazer contenda para a sua casa não é usado de Deus. Deus diz: eu trago a contenda? Não. Ele diz: eu sou a paz. Aquele que vive em mim. Irmãos, nós precisamos ter um conhecimento do que é Cristo. Davi sabia quem era Deus na vida dele. E Davi então desce, e ele passa no ribeiro. Ele pega ali 5 pedras, já profetizando, irmãos, que havia 5 gigantes na carreira dele como rei, para ser derrotado. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que Davi não chega no ribeiro e abaixo pega qualquer pedra, não. É outra coisa que nós temos que vigiar. Davi, ele desce no ribeiro, irmãos, ele escolhe. Ele não pega qualquer pedra. Pastor, que tem isso, a pedra, você vai entender. Ele pega uma pedra, certamente, e diz: Senhor, é esta, Senhor. Jesus toca no coração dele: é, Davi. E ele põe no alforje. Davi pega outra, sucessivamente. Quando chega na última, Davi pega e segura aquela pedra na mão. O Senhor está dizendo: é esta pedra que vai acertar Golias. As outras, já vi, é para o seu caminhado. O que é esta pedra, pastor? É que muitas das vezes você não tem direção, não busca a direção de Deus. Você vai aceitando tudo o que vem para você. Ah, pastor, mas é bênção. O que é bênção de Deus não traz transtorno para você. O que é bênção de Deus não traz tristeza, não traz agonia para você. Não, irmãos. Se você orou, se você buscou e Deus trouxe, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai sentir gozo no espírito. Mas se traz para você tristeza e dor, não é Deus. E Davi, irmãos, então vai ao encontro. No versículo 42 é o que lemos. Primeira caminhada do cristão, primeira caminhada de quem tem um chamado para louvar, para pregar, para fazer a obra. Vai ter pessoas que vão se pôr contra você. Vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Vai ter pessoas que vão dizer que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não é ninguém, que você é orgulhoso, que você é prepotente, que você quer se aparecer. Vai ter muitos desta maneira. Mas é você em Cristo. Você que tem que saber quem é Deus na sua vida. A maneira que você desce perante Ele para receber o que vem do céu para você. Davi sabia. Deus, Senhor. Por isso que Davi não deixou Eliabe tirar o foco. Por isso que Davi não deixou Saul tirar o foco. Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu vivo para Ele. Eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Paulo disse: ei, eu combati o bom combate, eu já estou sendo oferecido como sacrifício pelo Evangelho, mas combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Será se Jesus voltar para nós hoje, igreja, será que nós podíamos dizer como Paulo disse: Senhor, aqui estou, Senhor, eu combati, Senhor, o bom combate, estou sim encerrando a carreira, mas Jesus, eu guardei a fé. Será que estamos assim, igreja? Será que é isso o foco que está no meu e no seu coração? Será, irmãos, que nós, se Jesus voltar hoje para nós, será que nós podemos, irmãos,
dizer desta forma: Amanabra sobre la basuriana. Muitas das vezes, irmãos, você acha que não consegue, você acha que não aguenta, mas é porque você não ora, porque tem preço para ser pago, irmãos. Muitas das vezes, quando muitos estão dormindo, aquele que tem um chamado está de joelho, aquele que quer louvar para Deus derramar a glória e operar milagre, passa a madrugada de joelho buscando a face do Senhor, mas quando abre a boca é manifesto o poder dele. Mas muitas das vezes, irmãos, nós queremos louvar, nós queremos adorar, mas não queremos descer mais na presença dele. E não é desta maneira, não é deste jeito. Glória a Deus, Senhor. Precisamos, irmãos, de saber quem somos e quem é o Deus que nós servimos. Precisamos. Não é tempo de nós esperar que vai acontecer algo lá fora que vai mudar a minha ou a tua história. Não. Nós temos que esperar aqui dentro, a mudança aqui dentro. Israel precisava, irmãos, da mudança dentro do exército. Israel precisava que alguém tivesse coragem para lutar, para enfrentar aquela peleja. Então Davi, irmãos, diz: eu vou. Davi, ele não se importou com o que poderia acontecer, mas se você conhece a palavra, em nenhum momento Davi se covardiou. Em nenhum momento Davi profetizou que ele iria ser derrotado. Não. Davi, quando ele sai da presença de Saul, Davi, ele diz assim: não, mas o Senhor me entregou o leão e o urso nas minhas mãos. Vai ser desta mesma forma com esse incircunciso. O Senhor já me entregou nas minhas mãos. Glória a Deus, Senhor. Posso olhar para sua mãe? Vamos lá, você lá para sua mãe. Nós, igreja, muitas das vezes baixamos a cabeça para a derrota. E não é assim. A igreja de Cristo, ela não pode andar de cabeça baixa. O povo de Deus, ele não pode andar de cabeça baixa, murmurando. Ele não pode andar de cabeça baixa, irmãos, olhando só para as adversidades. Não. O povo de Deus, ele tem que olhar como Davi disse: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor. É assim, irmãos. Mas se nós andarmos de cabeça baixa, nunca vamos conseguir. E quando Davi, irmãos, ali se apresenta a Golias, Golias olha para ele e diz: não há homem, Israel. Ele não estava gritando primeiro: não há homem, Israel, que possa vir lutar comigo. Agora, quando Davi se apresenta para ele, ele manda: não há homem, Israel. Estão agora mandando moleques, crianças para a luta. E amaldiçoa Davi. E diz: hoje mesmo eu vou entregar a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi disse: não. Não é deste jeito. Hoje mesmo eu darei a tua carne às aves do céu e a de todo o exército, as bestas da terra. Davi, ele só não profetizou a derrota do gigante, ele profetizou a derrota de todos os filisteus. Porque quem tem visão de Cristo, ele sabe que o inferno pode se levantar, irmãos. Você tem visão de Cristo, você sabe que não é só um demônio que vem lutar contra você, são legiões. Mas se você tem visão de Cristo, essas legiões já têm que bater retirada. Ela não pode entrar na sua casa. Mas muitas das vezes nós estamos aceitando, nós estamos de cabeça baixa. Davi não olhava desta maneira. E no versículo 42, que lemos dali em diante, a Bíblia está dizendo que o filisteu se levantou e veio a Davi. E Davi se levanta e vai ao encontro do filisteu. Vai ao encontro.
Muitas das vezes, irmãos, você olha para a sua dificuldade, em vez de olhar para o Senhor, seu Deus. Se Davi olhasse para o tamanho daquele gigante, e atrás do gigante havia um exército preparado, era o corpo de Davi tomar, e eles vinham contra o exército de Israel. Mas foi o contrário. Um homem e uma mulher de visão em Cristo não deixa se abater pelo inimigo, não deixa. E como nós vamos estar lutando de joelhos, de oração, de jejum, mas hoje é um peso quando você fala, chama a igreja para jejuar. Hoje é um peso quando você chama a igreja para orar. O pastor está cobrando demais. Não, a igreja cobra demais. Não é que a igreja cobra demais, é que eu sei que você vai vencer somente se estiver orando, somente se estiver jejuando, somente se estiver lendo a Bíblia. Nós temos relato na Bíblia. Irmãos, como foi que depois que Davi entregou o reinado a Salomão, qual foi a primeira incumbência de Salomão? Foi descer em oração. O reinado era grande. Davi deixou nas mãos de Salomão um reinado poderoso. Agora Salomão não tinha estrutura para liderar aquele povo. Então Salomão desce de oração, e o Senhor aparece para ele e diz: Salomão, pede para mim o que você quiser. Irmão, se Jesus aparecesse para você e dissesse: pede-me o que quiseres, que eu assim te darei, qual seria o seu pedido? Irmãos, ali Deus estava dizendo para ele: Salomão, pede. Se você pedir riqueza eu vou dar, se você pedir vitória sobre seus inimigos eu vou dar. O que você pedir, Salomão? E Salomão, ele pede a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento. Ele diz: Senhor, tu colocaste o teu servo como líder de um povo numeroso na terra. Dá-me sabedoria para eu entrar, Senhor, e para eu sair. E o Senhor, irmão, se alegrou com aquele pedido de Salomão. E você conhece o homem mais sábio que já houve. Outros reis vinham de longe para sentar um pouquinho e conversar com Salomão, mas também ele era filho de quem? De um homem que a Bíblia está falando que era sisudo em palavras, que sabia o que falar. Você não vê Salomão entrar de guerra como Davi entrou. Salomão tinha um exército para lutar por ele. Aleluia. Mas Davi precisou lutar para que Salomão vencesse outras guerras na frente. Hoje você precisa lutar. Hoje a igreja precisa lutar, porque tem guerras que estão vindo e serão grandes, vão muita gente cair. Muita gente não vai só cair na fé, mas vai deixar de servir, e muitos vão cair, sendo entregue à morte. A Bíblia está dizendo. Mas Jesus também disse assim: não teme o homem que só mata o corpo, mas temei o Senhor vosso Deus, que depois de matar o corpo ainda lança a sua alma no fogo do inferno. Irmãos, para que mais pregar sobre o inferno do que Jesus Cristo? Para que mais orientar a igreja para fugir do inferno do que de Jesus? Jesus, ele pregava, ele ensinava a igreja, irmãos. E a Bíblia está dizendo para nós que aonde Jesus estava tinha multidão. Mas é que hoje o povo quer essa palavra, que massageia o ego, que te levanta para cima. Não, eu estou pecando, mas estou bem. Não, eu estou errando, mas estou bem. Não, igreja. Se nós pecarmos e não sairmos do pecado, nós vamos para o inferno. Se nós não nos consertarmos como cristão perante o Senhor, nós vamos para o inferno. Não adianta eu mentir para você. Não, igreja. E aqui nós estamos pregando, irmãos, para a igreja, para pessoas que conhecem a palavra. Não é para o mundo lá fora. Jesus está falando para nós. Que vergonha será, irmãos, para um homem com chamado, uma mulher com chamado naquele dia, ouvindo o Senhor,
Pai, pega e lançai no fogo eterno. Jesus está alertando nós. Mas e nós estamos recebendo esta palavra? Glória a Deus, Senhor. Os pastores estão pregando duro demais. Não adianta, irmãos. A nossa preparação, irmãos, ela é de joelho. Ela é de joelho que nós temos que descer para nos entregar ao Senhor. E quando, irmãos, Davi pega aquela pedra, Davi coloca, irmãos, naquela funda, e ele começa a bolear, irmãos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo desceu daquele vale com Davi. Irmãos, o Pai encorajou Davi, porque o Filho estava dentro de Davi, porque o Espírito Santo estava encorajando o pequeno Davi. Quando Davi desce o vale, o Senhor está dizendo: Davi, eu estou descendo contigo. Quando Davi começa a bolear aquela funda, irmãos, o Espírito Santo está dizendo: ei, Davi, esta funda não está sendo boleada por ti, mas por mim. Quando Davi lança aquela pedra, o Senhor pega e direciona aquela pedra na testa de Golias, porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que a armadura de Golias era toda fechada e havia uma pequena abertura tão somente no meio da testa. O homem natural não faria isto. Para começar, pelo ombro. Davi era pequeno, Golias era alto. Então, se lançasse aquela pedra, irmãos, o homem natural, ela não ia entrar e cravar. Então aí é o momento que o Senhor, quando ele soltou, o Senhor pega a pedra e direciona ela. Ele o que traz isso para mim, para nós encerrarmos a mensagem. Quando Deus te levantou e te chamou para a boa obra, o Senhor disse: eu sou contigo, abre o teu coração para eu entrar. Ele entrou. O Espírito Santo disse: deixa que eu te conduz. Ele está conduzindo. Mas muitas vezes nós estamos deixando o Espírito Santo para trás. E não é deste jeito. Não adianta, irmãos, eu vir na igreja e falar mal dos outros. Não adianta eu vir na igreja e entrar em contendas com os outros. Não adianta eu vir na igreja e pecar lá fora. Não adianta eu vir na igreja e errar lá fora. Não adianta eu vir na igreja e murmurar contra a palavra, contra a mensagem, contra aquilo que Deus faz dentro da igreja. Irmão, se Jesus voltar, a Bíblia está dizendo que os murmuradores não é do reino do céu. Prova para mim. Quantos milhares caíram no deserto? Chamado de murmuradores. Não, igreja, não é de qualquer maneira. Não, para nós, pastores, a incumbência é maior. Que além de nós viver, nós temos que ensinar. Não adianta, irmãos, eu pegar o altar e dizer para você: olha, Deus vai derramar bênção sobre você. Deus vai. Eu não estou dizendo que Deus não faz, porque Deus já tem a sua maneira de trabalhar. Eu procurar mensagem para trazer uma mensagem para agradar a igreja, para não ferir o ego da igreja. Não estou ferindo o ego, eu estou pregando a mensagem. A mensagem é para transformar a minha e a tua vida. Se não tem transformação aqui dentro, não tem salvação para o reino dos céus. Então, que nós, glória a Deus, Senhor, irmãos, vigiar cada dia mais a nossa vida. Que nós venhamos, irmãos, descer cada dia mais. Irmãos, não é tempo de nós deixar de orar. Não é tempo de nós colocar empecilho para a oração. Não, pastor, é difícil orar, irmãos. Difícil é você ver a igreja subir e você ficar. Difícil é o momento se nós fecharmos os olhos, se Jesus voltar para nós como está voltando para muitos, nós não poder ver a glória como o rico fez. Difícil é isso. E você não pensa que quando vós partir daqui vai ser esquecido tudo isso? Não. Não é, porque a Bíblia nos mostra, irmãos, como vivia o rico e Lázaro. A Bíblia está dizendo que o rico, irmãos, vivia regaladamente, vivendo do seu bom, do seu melhor. Lázaro vivia, além de ter chagas, enfermidades no corpo, muitas das vezes desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas quando os dois morreram, irmãos, um foi
Aquele que vivia sofrendo foi para o paraíso, foi para o seio de Abraão. E aquele que vivia, irmãos, achando que nunca a morte ia chegar, foi para o inferno. E aí entra que você e eu vamos lembrar depois que partimos de tudo que estamos vivendo. Porque lá, irmãos, quando está lá o rico no inferno, ele olha para o céu, ele olha para o paraíso e ele vê Lázaro no seio de Abraão. E ele diz: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e tocar nos meus lábios. E aí, irmãos, Abraão diz: não pode. Aí, irmãos, o rico ainda pede: Pai Abraão, envia lá alguém para pregar para os meus irmãos, que eu ainda tenho 5 irmãos, para que eles se convertam. Abraão diz: mas se a palavra não entrou no coração deles, se aqueles que pregam não conseguiram convencer, não são anjos que vão sair daqui para convencer lá. Glória a Deus, Senhor. Então hoje é um arrependimento para nós. Arrepender de errar, arrepender de pecar, arrepender de falhar contra Deus, mas viver o gozo eterno na presença do Senhor. Irmãos, e para nós encerrarmos a palavra, você tem curiosidade de ler a Bíblia? Continue lendo esta palavra em que lemos. Você vai encontrar no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, outra dádiva de Davi. Por que será que Davi, irmãos, as maiores dádivas de um homem foi derramada sobre Davi? Davi, irmãos, afrontou um exército que estava com medo. Glórias a Deus. Davi, ele luta com um que afrontava um exército. E lá na frente, tantas façanhas que Deus fez na vida de Davi. Davi, quando senta no trono, a preocupação dele era trazer a arca novamente para Israel. E você vai encontrar quando Davi oferece 22 mil boi e 20 mil ovelhas em sacrifício para o Senhor. O que é isso, pastor? Davi, irmãos, ele não só se alegrou quando Deus usou ele na peleja e na batalha, mas quando ele estava lá no auge, quando ele estava no trono de Israel, ele ofereceu o melhor para Deus. Quando Deus abre porta, quando Deus fazer um milagre na tua vida, ofereça o melhor, não ofereça de qualquer maneira para Deus. Irmãos, quando você dobrar o joelho, quando você abrir a boca para orar, fale o melhor com Deus, da melhor maneira com Deus, porque Deus, irmãos, ele não aceita qualquer sacrifício. Quando você abre a boca para louvar, para adorar, irmãos, que você tenha ensaiado, que você tenha jejuado e orado. Não venha oferecer dizendo que está oferecendo a Deus o louvor, se o louvor não tem jejum, não tem oração, não tem entrega. Muitas das vezes as pessoas estão achando que Deus está recebendo, e Deus não está. O louvor, irmãos, não chega no céu como um canta, grito não, com a nossa voz não. O louvor chega no céu quando é recebido por Deus como cheiro suave, aquilo que agrada ao Senhor. Então, se você louva e não jejua e passe a mudar a tua história, começa a jejuar, começa a orar e ler a Bíblia para Deus derramar da graça dele através do teu louvor. Glória a Deus, Senhor. E nós que pregamos, não vamos oferecer de qualquer maneira, dizendo: não, Deus me usa. Não. Se eu não jejuar, se eu não orar e chegar diante da igreja e cobrar a igreja para orar, para jejuar, eu estou sendo hipócrita. Então que nós não sejamos pastores, missionários hipócritas. Nós vamos falar sim, precisa orar, precisa descer, precisa buscar, mas vamos nós primeiro fazer. Vamos nós primeiro pagar o preço, a madrugada. Vamos nós primeiro pagar o preço. Ei, decanta, rebassúbia. Muitas das vezes, irmãos, decanta na paz, tem muita sede nos dias de calor, mas vale a pena, porque quando você abrir a boca para pregar, o Espírito Santo é o que vai falar por ti. Glória a Deus. Nada para Deus é de qualquer forma. Entra na Bíblia. Quando os filhos de Corá foram oferecer aquilo que não era agradável a Deus, quando os filhos do primeiro sacerdote foram oferecer fogo no altar, fogo estranho,
não é de qualquer forma. Não pense você, se você não se preparar e vir louvar, a igreja pode até achar lindo, mas e Deus? A minha preocupação pela mensagem que eu prego não é que vou agradar a igreja, é que eu vou agradar a Cristo. Porque se eu agradar a igreja, eu vou estar desagradando a Deus. Então vamos agradar a Deus primeiro e acima de tudo. E as demais coisas Deus fará na tua vida. E a igreja diga amém? Amém. Glórias a Deus. Difícil, fácil não é, mas quem pode dar glória e exaltar o Senhor?